sai do lugar que ele estava, da terra que ele estava acostumado, o ambiente que ele estava acostumado, e ele vai para a terra que Deus manda ele ir. Que terra era essa? A terra de Canaã, e ele chega até lá. E a Bíblia diz que ele chega até lá, e durante todo esse tempo, durante a caminhada de Abraão, Deus está com ele, e ele está com Deus. A Bíblia diz que ele chega até Canaã, ele vai andando ali pela terra, os anos vão se passando, vem as dificuldades, e as dificuldades também chegou aqui em Canaã, porque a Bíblia diz que houve uma grande fome. O que eu quero te mostrar aqui hoje? Que durante essa caminhada, durante a trajetória do chamado, problemas surgem. Isso aconteceu na vida de Abraão e acontece na minha vida e acontece na sua também. Então, em nome de Jesus, fica firme no chamado. Eu quero chamar agora a sua atenção para o que aconteceu na vida de Abraão que levou ele a tomar algumas atitudes. E as atitudes que Abraão tomou, ao invés de dar a ele soluções para os problemas que ele tinha, ao invés disso, o que Abraão teve foi mais problema. Abraão estava fazendo, ele continuava a adorar a Deus, ele continuava acreditando em Deus, mas a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, isso não acontecia. Não havia ainda acontecido. E por quê? Porque Sara, a sua esposa, era estéril. Ela não podia dar filhos para ele. Então, o tempo foi passando. Entre o chamado de Abraão e a decisão que Abraão aqui agora vai tomar, passou cerca de 10, 11 anos. Durante todo esse tempo, durante 10 anos, o Abraão ele fica esperando. E ele vai tomando decisões, os dias vão passando. E aquilo que foi a promessa não aconteceu. Agora, ele vai tomar uma decisão. E essa decisão que ele vai tomar, a intenção que ele tem é que a promessa de Deus se cumpra. O que aconteceu é que muito tempo passou. E quando nós, humanamente falando, quando o tempo demora demais aos nossos olhos, a gente sempre quer dar uma ajudinha. Se nós queremos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, dentro do nosso chamado, nós não podemos olhar para as pessoas que nos rodeiam, para as circunstâncias que estamos passando. Por quê? Porque Deus está acima de tudo isso. Deus está acima das circunstâncias. Deus está acima do pensamento humano. Deus está acima das situações adversas. Então, se você e eu, se nós queremos que de fato se cumpra no nosso chamado a promessa, nós precisamos permanecer firme naquilo que Deus nos falou lá no início. Então, olha só, deixa eu falar isso aqui para você também. Guarda isso aí. Deus não tem compromisso com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos. Não. Deus tem compromisso com a palavra dele, com as suas promessas. Então, por isso que é importante você ter certeza do chamado e do propósito. Para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, as promessas Deus vai realizar. Aquilo que ele falou. Então, por favor, não se apoie naquilo que outras pessoas falam ou pensam, ou naquilo que você mesmo fala ou pensa. Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa. Você será pai de uma grande nação. Eu vou abençoar você. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a Bíblia diz aqui, nós chegamos no capítulo 16, está escrito que 10 anos havia se passado e essa promessa não havia se cumprido, já que a Sara, esposa de Abraão, ela
era estéril. Aí então, ela olhando essa situação, ela agora propõe a Abraão uma saída assim espetacular. Pega a minha escrava, tenha relações com ela, ela me pertence, você tem filhos com ela, dessa forma esse filho será meu, já que ela é minha escrava, toma tudo em casa, e aí então a promessa vai se cumprir. E ela diz algo aqui interessante, já que Deus não me deu o filho, vai ser do meu jeito mesmo. E essa é uma das dificuldades que nós temos e é uma das intenções, é uma das atitudes que nós temos que acaba nos causando problema. Ó, presta atenção, não pode ser do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser. Talvez você está aí passando por uma grande dificuldade. E você chegou aqui e está até pensando nisso, eu vou ter que dar um jeito, sabe? Já falou isso? Todos nós um dia falamos isso, eu vou ter que dar um jeito nessa situação. Se você tem o chamado e está querendo tomar atitude porque você acha que está demorando muito, espera. Está aqui a atitude de Abraão, um homem de Deus, um homem que, sim, foi escolhido por Deus, que Deus o chamou para fazer algo, mas que o tempo passou e ele resolveu então ouvir a voz da sua esposa e só começou o problema. Porque a Bíblia diz que aqui a Agar, ela começa a humilhar a Sara quando ela descobre que ela está grávida. Imagina, os problemas aqui começaram. Agora, grávida do Abraão, a Agar, ela se acha melhor que a esposa de Abraão. Mas vamos pensar aqui, ó. A promessa está sobre a vida de Abraão. Foi Deus quem falou com ele. Aqui nós encontramos aqui outras pessoas que vêm entrando, e assim é na nossa vida. Pessoas vão entrando, situações, coisas vão acontecendo. E tenta nos tirar o foco, tenta nos tirar a fé, tenta nos roubar. Os problemas nos fazem muitas vezes esquecer daquilo que Deus falou conosco. Abraão, o que foi que Deus falou com Abraão? Eu vou, sai da sua casa, saia do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Deus mostrou. E eu vou fazer. A questão é que Deus não falou quanto tempo isso ia demorar. E talvez você esteja aí passando essa situação, que recebeu uma promessa, Deus disse, faça assim, que eu vou realizar tal coisa, e parece que está passando muito tempo. Mas eu estou aqui hoje, e diante da palavra, eu quero lembrar para você, o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Quando Abraão ele toma essa atitude, ele deixa de concordar com Deus para concordar com a sua esposa. Porque ela diz, já que Deus está demorando, e ele diz, é mesmo, Deus está demorando. Deite-se com a minha escrava. E ele diz, é mesmo, eu vou deitar. Então, a gente precisa estar atento a isso. Quando nós tiramos o nosso olhar da promessa na nossa caminhada, quando tiramos o olhar da promessa, nós começamos a concordar com pessoas, com ideias, e passamos a discordar de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. E por conta disso, agora a Agar, ela está grávida, e Abraão agora ele está com um problema dentro de casa. A escrava agora, ela está humilhando a sua dona. E agora vem a mesma Sara que disse para Abraão, ó, deita-se com ela, agora diz assim para ele, por sua culpa, no verso 5, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. O que ela disse para Abraão? Sua culpa. Eu quis te ajudar e agora ele está com um problema, intriga dentro de casa. Agora ele tem uma esposa que ela não conseguia dar filhos para ele, e ela tentou dar uma ajuda, mas agora ela é aquela esposa que está reclamando da situação. Já passou por isso? A própria pessoa que deu então a ideia
é ela que agora está acusando Abraão. E isso não muda não, tá, gente? Isso não muda. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Talvez você esteja passando por isso agora. Tomou decisões porque foi na ideia de outras pessoas e agora está sendo acusada. Agora você que é o culpado, agora você que é a culpada. Foi isso que aconteceu. É por isso que é muito importante nós permanecermos debaixo da promessa firmes, independente das circunstâncias. Porque agora a Sara ela está acusando o Abraão que está com um problema. E agora a Agar está tentando levar vantagens em cima da situação. Quando Ismael nasce, nasceu o filho de Abraão, mas não nasceu o filho da promessa. Significa que os problemas continuaram. Agora, Abraão não tem só problema com a Sara, a sua esposa, que era estéril. Não. Agora ele tem problema com a Sara, ele tem problema com a Agar, a escrava da Sara, e agora nasce Ismael e ele vai ter problema também. Porque Ismael é o seu filho, mas não é o filho da sua esposa. Já viu esse negócio? Então, vejam comigo, o problema aqui só foi aumentando. O que Abraão queria resolver? Abraão queria fazer com que a promessa se cumprisse. Guarda isso, deixa Deus agir na sua vida. Espera com paciência que Deus vai fazer. Porque quando passamos a fazer com as nossas forças, do nosso jeito, infelizmente, o que nós arrumamos é problema. A Bíblia deixa aqui registrado os problemas que Abraão arrumou porque não esperou. Agora ele tem os problemas aumentando a cada dia. Cada dia era uma situação. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus é Deus que realiza milagres. E agora, em meio a toda essa turbulência, o que acontece? A Sara, ela fica grávida do Abraão. E olha só, o tempo já tinha passado. E a Bíblia diz que quando Abraão tinha 100 anos, nasce o filho da promessa. Deus cumpre. Aleluia. Saiba disso. Passa o tempo que for, Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Fica firme. Está aqui a história de Abraão para nos fortalecer hoje. Ok? Olha só, nasce agora o Isaac e o Abraão está cheio de problema. Deveria ser um tempo agora de Abraão glorificar o Senhor, festejar, ir tudo bem e viver aquilo que Deus havia prometido para ele. Era para ele olhar para Isaac agora com toda tranquilidade e dizer, tá aí, Deus é Deus que cumpre, glórias a Deus. Era. Mas isso não era possível. Por quê? O Abraão, ele tinha tomado atitude tempos atrás que agora o impedia de viver completamente a promessa. Isso não é diferente, não. Quantas vezes, quando acontece na nossa vida aquilo que Deus havia prometido, nós estamos com a vida cheia de problemas, cheia de situações. E esses problemas, eles vêm por conta de atitudes que vamos tomando. Agora, Abraão tem Isaac, ele tem a Sara, ele tem Agar, ele tem Ismael e tem um monte de dificuldade. Capítulo 21 de Gênesis, no verso 9. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho, mas Deus disse, Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Agora Deus vem
dar uma direção aqui a Abraão, porque a Sara diz, manda ele, despede, tira daqui, e ele fica preocupado por conta do menino, mas Deus diz, não se preocupe. E agora aqui, pessoal, passa aqui Abraão viver, então, novamente, na obediência e fazendo o que Deus quer. Ele aqui está preocupado? Ele tem medo? Sim, normal, mas ele confia no Senhor. Então eu quero aqui falar com você o seguinte, não importa a situação que você esteja vivendo, confia no Senhor. Mesmo que você esteja sentindo medo, mesmo que você tenha preocupação, mesmo que aos seus olhos as coisas não estão dando certo, mesmo que chamem você de doido, de maluco, não importa. Confia no Senhor e obedeça. Presta atenção naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Nós precisamos confiar no Senhor. Agora aqui Deus vai dar uma direção e ele vai obedecer. Verso 14. No dia seguinte, Abraão se levanta de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio d'água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Olha aí, obedeceu. Quando eu penso, olho para o texto, Abraão... Às vezes a gente pensa assim. Mas Abraão aqui, ele está obedecendo a Deus. E ele fez porque Deus havia falado com ele, não se preocupe, eu vou cuidar. O Ismael é teu filho e eu vou fazer dele também uma grande nação. Então Abraão já tinha essa certeza no coração, por isso ele toma essa atitude. Agar foi embora com o menino. Mas se você aí na sua casa, se você ler, você vai ver que Deus, ele entra assim com providência na vida de Ismael. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, aconteça o que acontecer, Deus é Deus que cumpre. Se você permanecer firme, ele vai fazer. Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa. Eu vou fazer. E esse mesmo Deus é o Deus que nos ajuda hoje, ok? É o Deus que continua tendo todo o controle. Tem o controle de todas as coisas, não importa a situação, não importa a questão financeira, não importa nada, nada importa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fato é que não há nada que possa impedir o agir de Deus. Então eu quero, por favor, que você tome posse desta palavra, ok? Se você conhece alguém que está passando por uma situação assim semelhante, compartilha, fala dessa palavra, compartilha o vídeo. Olha só, se você gostou, dá também o teu joinha aí. Se você tem sugestão de estudo, de assunto que você quer saber, coloca aí nos comentários, tá certo? Eu vou gostar de saber da sua sugestão, saber que você está acompanhando e que de alguma forma este canal está abençoando a sua vida. Essa é a minha intenção aqui. Espero muito que você tenha aprendido, que por meio dessa palavra você seja fortalecido. Eu quero neste momento orar por você. Não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas seja ela qual for, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos. Caso você não possa, eleva os seus pensamentos aos céus agora e vamos falar com o Senhor. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por mais este momento aqui, com cada pessoa que está agora me assistindo. Pai, muito obrigado. Que essa palavra entre no coração daqueles, Senhor, que a escutam, em nome de Jesus, e que por meio do Teu Santo Espírito haja transformação. Que pessoas sejam fortalecidas, Senhor, por meio dessa palavra, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os familiares daqueles que estão agora aqui comigo, Pai. Em nome de Jesus, visita cada um desses lares derramando das suas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe você, ok? Clica também no sininho para que você seja notificado quando sair daqui o próximo vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.